paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós estamos aqui na cidade de Cacimbinhas, sertão de Alagoas. O comércio hoje está tudo fechado, hoje é feriado, as pessoas estão dentro das suas casas, né? Mas tem gente dentro de casa. É que o sertão é assim mesmo. Sertão, o pessoal é tudo dentro de casa, sol quente, aí não fica ninguém na rua, né? Além do mar feriado e muito quente. Aqui eu consegui uma sombra aqui, mas aqui tá um grau bem alto mesmo, tá bom? Então aqui a gente vai pregar o evangelho aqui, pregar um pouco da palavra de Deus, depois seguir a próxima cidade. Aí tem um coreto aqui, eu não sei se o microfone sem fio consegue chegar aqui bem, tá? Mas daí a gente vai pregar a palavra de Deus aqui, amém? Ali tá o carro, que é centro de Cacimbinhas. Foi o melhor lugar que eu achei aqui. O restante é só comércio, não tem residência. Pelo menos aqui tem residência, amém? Se uma alma ouvir, louvado seja Deus. Vou deixar gravando aqui para os irmãos ir acompanhando, amém? Estou aqui em cima do coreto, nessa praça aqui, e agora a gente vai pregar a palavra de Deus, amém? Tem um coretozinho aqui vazio, tem algumas casas aqui, então vamos pregar a palavra de Deus aqui. Alguém há de ouvir. Deus sabe de todas as coisas, amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, boa tarde. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Vim até essa cidade, até esse lugar, para anunciar a mensagem de salvação, porque breve Jesus voltará nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Eu vou deixar uma palavra de Deus nessa tarde, porque a palavra de Deus diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem, e mais bem-aventurados os que praticam a palavra de Deus. Jesus, ele breve voltará nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E Deus, ele não tem religião. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 3 e o versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu saí da minha cidade a mais de 250 quilômetros. Estou passando por essas cidades aqui para anunciar a mensagem da palavra de Deus. Porque Jesus disse: ide pregai o evangelho. O que você recebeu de graça dai.
Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a mensagem da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos a mensagem de Deus, Deus dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto aqui fala de um grande amor. Esse amor de Deus, que o mundo tanto fala em amor, que o mundo tanto fala que Deus ama todo mundo. Esse amor aqui, Deus está falando da pessoa do seu Filho, Jesus. Então a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. O problema é que essa geração, o problema é que a maioria das pessoas estão rejeitando Jesus, porque rejeitam a palavra de Deus. Jesus, ele disse: eu e as minhas palavras somos um. Quem crê, não seja condenado, não pereça, mas tenha vida eterna. O texto aqui fala de uma salvação. O texto da palavra de Deus aqui fala de uma condenação e fala de uma salvação. Hoje nós estamos vivendo num período em que as pessoas têm se resguardado sobre um dia comemorativo da sexta-feira da paixão. O problema é que Deus, ele não tem paixão para você, Deus tem amor. E o amor de Deus para você é Jesus. Jesus Cristo, ele se deu, ele se doou. Foi crucificado no meio de 2 bandidos, no meio de 2 salteadores. Se ofereceu como oferta viva. A Bíblia diz que o ladrão da direita creu no Senhor Jesus, mas o ladrão da esquerda não creu no sacrifício de Jesus. E hoje está acontecendo semelhante aos dias de Noé. Jesus, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Você sabe o que aconteceu na época da geração de Noé? Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a geração de Noé, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem, a criação humana, pois o homem procurou muitos caminhos, e caminhos que não agradou ao Senhor, caminhos que não agradou a Deus. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas mesmo assim Deus providenciou um meio de escape para o homem. As pessoas acreditam apenas em um Deus de amor, mas se o homem morrer na prática do pecado, sem reconhecer quem é Jesus, não tem como ser alcançado pelo amor de Deus. E não importa qual seja a sua religião, não importa se você é evangélico, não importa se você é católico, Deus não tem religião. O Senhor quer um coração aquebrantado, um coração arrependido. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja apagado os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. A palavra do Senhor também diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia, Deus quer arrependimento. A geração de Noé era uma geração que a Bíblia diz que casavam-se e davam-se em casamento, comiam, bebiam, farravam, tinham as suas religiões, tinham as suas crenças, mas e a palavra de Deus? E o mandamento do Senhor Jesus? A Bíblia Sagrada, ela não é da igreja evangélica, não é propriedade de igreja evangélica. A Bíblia Sagrada não é propriedade da igreja católica, nem de religião alguma. Tudo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, foi para aviso nosso, que você creia
ou que você não creia, tudo está se cumprindo e vai se cumprir. A palavra de Deus diz assim: passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Deus se arrependeu de ter feito o homem e falou com Noé: Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir a terra inteira. Vou mandar 40 dias e 40 noites de dilúvio, de chuva. Você acredita que Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus? Você acredita nisso? Noé passou 120 anos dizendo para as pessoas: entrem na arca, porque Deus vai destruir essa geração inteira. Deus vai acabar com toda carne, com todo ser vivo. Mas sabe o que as pessoas faziam? Riam, não acreditavam. E Noé dizia: deixa suas casas, deixa suas fazendas, deixa suas propriedades, e vamos entrar na arca, para vocês escapar com as suas vidas. Ah, mas as pessoas não queriam deixar o seu conforto, não queriam deixar suas casas. Mas a mensagem foi pregada. A Bíblia diz que casavam-se e davam-se casamento, comiam, bebiam, farravam. Qual é o tempo de hoje? O povo quer saber de cachaça, o povo quer saber de curtição, o povo quer saber de religião, quer saber de dinheiro, quer saber de fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, quem sabe fazer uma faculdade fora do país. Mas você já se perguntou, se você morrer hoje, onde é que você vai passar a tua eternidade? A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seu dinheiro para Deus é lixo. As coisas materiais para Deus não tem valor. O que vale para Deus é a tua alma, é o teu corpo. A palavra do Senhor diz: todas as almas são minhas. A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. A pior morte que existe é a morte espiritual. É a morte que o homem será lançado no lago de fogo e enxofre, o inferno. Você sabia que existe o inferno? Você sabia que existe o céu? E que o motivo de Jesus ter morrido na cruz por nós foi para pagar um preço que a gente jamais poderia pagar? Ninguém vai ser salvo porque é evangélico. Ninguém vai ser salvo porque é católico. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, que distribui cesta básica. Não. Nós não merecemos a salvação, e não há nada no ser humano que faça com que ele tenha mérito de ser salvo. O mérito para salvar o homem é exclusividade de Jesus, que pagou pelos nossos pecados, dando a sua própria vida, a vida do inocente na cruz do Calvário. Noé anunciou, mas ninguém acreditou. Satanás, o principal inimigo de Deus, tem fazido de tudo para que as pessoas não creiam na palavra de Deus, não creiam na mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em um mundo onde as pessoas vivem no engano e mentindo, em um mundo onde existe tanta coisa errada, tanta injustiça, dificilmente as pessoas acreditam na palavra de alguém. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, eu não vim aqui falar minhas próprias palavras. Eu não vim aqui para convidar você para ser evangélico ou para participar de uma religião. Não. Nessa tarde eu vim aqui falar para você que existe uma eternidade. Eu vim falar para você que existe condenação, mas que existe salvação. Mas que para o homem receber a salvação da sua alma, é só por meio de Jesus Cristo. Jesus trouxe o caminho. Jesus trouxe a salvação. O diabo, ele inventou a religião. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia diz aqui que a condenação é essa. A condenação é que Jesus veio para esse mundo para dizer: eu sou o caminho, ouçam a minha palavra, obedeçam os meus mandamentos. Mas aí o homem rejeitou o mandamento de Jesus, o homem rejeitou o mandamento de Deus. Por quê? Porque as suas obras eram más. Não querem vir para a luz que é Jesus, porque as suas obras são más e querem continuar no erro. Todo homem nasceu com a descendência do pecado. Todos nós somos pecadores e nascemos herdando o pecado de Adão e Eva. Porque quando Deus fez Adão e Eva, Deus colocou eles no paraíso, mas Deus colocou lei para eles, Deus colocou mandamento para eles. É interessante que nós vivemos numa sociedade e numa geração em que as pessoas se preocupam a honrar a Constituição Federal, a obedecer a Constituição Federal, a honrar as leis. Muitas das vezes tem pessoas que até rígida em andar na lei, para não ser punido pela lei. Da mesma forma como existem juízes, da mesma forma como existem leis humanas, mesmo sendo falhas e às vezes injustas, mas existe. Assim também existe a lei de Deus. E para todo pecado existe uma consequência. Quando Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, vocês vão morrer. A lei de Deus é boa e perfeita. É o homem que não quer obedecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final desses caminhos é a morte eterna. E é Deus que sabe o que é bom para a sua vida. É Deus que sabe qual é o melhor futuro para você. Quando o Senhor deixou a sua lei, a sua palavra escrita, foi para nos livrar da condenação, para nos livrar do tormento eterno. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar para onde que você vai após a morte? É interessante como as pessoas se preocupam em ter uma casa bonita, em ter uma vida confortável e dar uma vida boa para os seus filhos, para os seus parentes. Mas e você? A sua mulher vai ficar aqui quando você morrer, seu filho, todos vão ficar, seus amigos, suas amigas, seu dinheiro, seu carro novo, sua fazenda, seu gado, seu curso, tudo vai ficar. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Tudo passa. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma flor, é como um vegetal. No momento está verdinho, está bonitinho, mas no outro momento vem o sol forte, vem a praga e já está morto, já morre. Dessa mesma forma é a sua vida e a minha vida. Hoje você está vivo, você não sabe o dia de amanhã o que pode lhe acontecer. E o que existe de mais importante em você não é o dinheiro que você tem, não é a sua religião, não é. É o seu compromisso com Deus, é a sua vida, é a sua alma, se está pronto para se encontrar com o Senhor. Satanás, aquele que enganou Adão e Eva no paraíso, quando Deus disse não coma do fruto, o diabo foi lá, usou a serpente e disse: não, você pode comer sim. Não é assim não. E o homem foi enganado, a mulher foi enganada e desobedeceram a palavra de Deus. E a Bíblia diz que assim eles foram expulsos do jardim do Éden, perderam a comunhão com Deus. Eu não sei se você sabe, mas
todo fim de tarde, Deus, o próprio Deus, o Criador, conversava com os primeiros habitantes da terra. O próprio Deus conversava com Adão e Eva. Ia lá e dizia: como é que você está, Adão? E conversava com ele. Sabe o que é isso? Deus fez o ser humano para ter comunhão com ele. Deus fez você para você ter comunhão com Deus. Entre Deus e Adão e Eva não existia pastor, não existia padre, não existia religião, existia comunhão, existia obediência, existia temor. É isso que está faltando nessa geração. Uma geração que está preocupada com as coisas do mundo, está preocupada apenas com as coisas dessa vida. Acha que por ter uma religião já está bom, já está agradando a Deus. Não. Aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus fez uma promessa. A promessa que Jesus fez. Jesus, ele morreu. Mataram Jesus porque rejeitaram a palavra de Jesus. A política, a religião matou Jesus. Jesus foi sepultado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou com grande poder e grande glória. É preciso entender que Jesus não está morto. Ele ressuscitou no seu próprio corpo e subiu ao Pai. E fez uma promessa dizendo: eis que vou para o meu Pai, mas voltarei para buscar a minha igreja, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Jesus quer salvar o homem, quer salvar a mulher. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O ser humano já tem que morrer com seus pecados perdoados. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. Depois que morrer não adianta mais vela. Depois que morrer não adianta mais reza. Depois que morrer não adianta missa de sétimo dia. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. O homem precisa morrer salvo, precisa morrer com seus pecados perdoados. Mas para que o homem tenha seus pecados perdoados, é preciso o homem reconhecer que é um pecador. É preciso o homem reconhecer que existe um Salvador. E é preciso reconhecer que existe um advogado e um intercessor, que é Jesus Cristo apenas. A religião diz para você que a Maria, a que foi a mãe de Jesus, intercede pelo homem. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. A Bíblia diz que só existe um intercessor: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o nosso advogado para com o Pai. Jesus disse assim na sua palavra em João capítulo 14: credes em Deus, creiam também em mim. Creia em Deus, mas creiam também em mim. Todo mundo diz que acredita em Deus. Todo mundo fala que acredita em Deus. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. Também Satanás crê e estremece. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Por isso Deus deixou sua palavra e seu mandamento. Um jovem perguntou para Jesus o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Poucas pessoas estão preocupadas na vida após a morte. Poucas pessoas. E a vida passa tão rápido. Houve uma pandemia, houve uma doença, houve esse vírus que ainda está solto. Mas sabe o que acontece? O homem tem se distanciado da presença de Deus. E a ira de Deus tem descido sobre a terra. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. A Bíblia diz que o homem está praticando abominação diante de Deus. No livro de Levítico, a Bíblia diz: não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher.
Não se deitarás mulher com mulher, como se fosse homem, porque isso é abominação ao Senhor Deus. E essa geração tem praticado a ira em Deus, tem causado a ira em Deus. No livro de Salmos a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias por causa do pecado do homem. A primeira pregação de Jesus Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ninguém consegue chegar a Deus se não passar por Jesus. Ninguém consegue chegar a Jesus a não ser pelo Evangelho, pela palavra de Deus. É por isso que o diabo, é por isso que Satanás tem feito de tudo para que as pessoas não leiam a Bíblia, não descubram a verdade. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acha que eu vim aqui até essa cidade de Cacimbinhas, deixar o meu descanso, deixar a minha família, chegar até esse lugar aqui para contar meia verdade para você, ou para abrir uma igreja evangélica aqui, ou para abrir uma religião aqui? Não. Você não precisa mais de religião. Esse mundo está cheio de religião, e esse mundo está indo de mal a pior. O que o homem precisa é de comunhão com Deus, de um arrependimento verdadeiro, de começar a observar o mandamento do Senhor, sabe? Porque a igreja evangélica é o que mais tem, igreja católica é o que mais tem, religião é o que mais existe. Mas Jesus não veio trazer religião para ninguém. Jesus não mandou ninguém construir templo, nem evangélico, nem católico. Jesus disse: sejam santos, porque eu sou santo. Você sabe o que a palavra santo quer dizer? Separado do pecado, separado das coisas que desagradam a Deus. Você sabe o que é pecado? Pecado é quebra de mandamento. Pecado é quebra do mandamento do Senhor Jesus, quebra da lei. O homem tem desobedecido descaradamente à vontade de Deus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, assim como Deus anunciou a destruição da geração de Noé, mandando 40 dias e 40 noites de dilúvio, e matou todo mundo. Morreu criança, morreu jovem, morreu todos. Mas Deus avisou. Noé construiu a arca e apenas 8 pessoas escaparam. Sabe por que somente 8 escaparam? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas não têm obedecido o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. As pessoas que obedeceram o que o padre diz, o que o pastor diz, o que o apóstolo diz, o que o filósofo diz. Está na hora de você deixar de lado a sua religião. Está na hora de você deixar de lado a sua tradição religiosa e começar a se preocupar com a sua alma. Você acha que eu vim falar isso aqui para você para ganhar algum dinheiro seu? Não. Deus me mandou aqui para falar a palavra de Deus para vocês, porque o tempo está próximo. Breve, esse mundo vai provar ainda mais a ira de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus quando seria o fim do mundo, quando seria o fim de todas as coisas. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão do meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Haverá fome, guerra, peste, terremoto, maremoto, rumores de guerra, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. O evangelho do mundo será pregado a toda criatura. Então virá o fim. O fim está próximo. É interessante que as pessoas não creem mais nas escrituras, porque está ouvindo conversa de homem. Deixe de ouvir conversa de homem. Examine você a Bíblia. Leia você a Bíblia Sagrada, para você descobrir a verdade, para não ser enganado por ninguém. Porque quando nós partimos dessa vida para outra, quem vai estar lá para julgar a gente não é o padre, não é o pastor, não é a Maria,
não é ninguém da religião, é Jesus que vai estar sentado no trono, diz o livro de Apocalipse. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que haverá um grande trono branco, um trono de justiça. Ninguém vai escapar do juízo de Deus, ninguém vai escapar do trono de Deus, ninguém. Você pode pegar a sua religião e botar na lata do lixo, porque ela não serve para Deus. O que serve para Deus é se você nasceu de novo. É por isso que Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós, quando nascemos da nossa mãe, nós nascemos herdando a descendência do pecado de Adão e Eva. Nascemos debaixo de pecado. E é preciso nascer de novo, porque o homem aprende tudo errado com a religião, o homem aprende tudo errado com as tradições, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É estranho você ouvir isso, mas a Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo, e cegou o entendimento das pessoas, a fim de que elas não entendam, não acreditem na palavra de Deus. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, a primeira coisa que as pessoas dizem é: eu já tenho uma religião. Mas você já nasceu de novo? Você realmente está ligado em Jesus? Se tiver, amém, glória a Deus. Jesus disse: quem crê se arrepender, quem crê for batizado. A Bíblia diz que quando Deus prometeu, Deus cumpriu. Começou a chover. Houve um momento que Deus disse para Noé: Noé, pare de pregar. Pare de pregar, Noé, e entre na arca, você e sua família. Entre na arca. Noé parou de pregar, e a Bíblia diz que eles não perceberam. Aquela geração não percebeu que Noé entrou na arca, até o dia que começou a cair água. Era a manifestação da ira de Deus. Será que você vai deixar somente para se arrepender quando estiver no inferno? Será que você vai deixar somente para se arrepender quando a ira de Deus cair sobre você e sobre a sua casa? Salve a sua alma, corra para Jesus, entrega a tua vida ao Senhor. Você não depende de uma religião para receber a salvação. Você precisa estar ligado em Cristo, através da palavra de Deus. O Senhor vem buscar a sua igreja. Igreja não é instituição religiosa. Igreja não é prédio de cimento. Não é instituições. Igreja são pessoas ligadas em Jesus pelo meio do Evangelho, pelo meio de que ensinou a palavra de Deus. A quem você está servindo? A quem você está obedecendo? Está seguindo tradição religiosa? Está seguindo o que o padre ensinou? Está seguindo o que o pastor evangélico ensinou? Mas o que eles estão ensinando está dentro da palavra de Deus? Se não estiver dentro da palavra de Deus, você está sendo enganado. E no dia final, você não vai ter desculpa, porque está tudo escrito aqui. Está tudo escrito na Bíblia Sagrada. Um jovem rico perguntou para Jesus dizendo: o que é que eu tenho que fazer, Jesus, para ser salvo? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Talvez você conheça a tradição da sua igreja, da sua religião, mas você não conhece ainda os mandamentos de Deus. O Papa, o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, ele tirou do catecismo todos os mandamentos de Deus que diz: não façam imagem de escultura, não cometa pecado, louvado seja Deus, de idolatria. Mas no livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, talvez você tenha uma Bíblia aí na sua casa, uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, não importa, a Bíblia é uma só. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, não farás imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra,
não se dobre diante delas, não ofereça cultos para elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. No livro de Salmos, capítulo 115, a Bíblia diz assim: porque os ídolos das nações são feitos de barro, de prata, de ouro e de gesso. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. E a Bíblia diz: semelhante a eles, as imagens feitas pela mão dos homens, serão todos aqueles que adoram a eles, que veneram a eles. No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que até um telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldição. É isso que a Bíblia diz. Isso aqui não são palavras minhas, isso aqui é o que a palavra de Deus diz. E a lei de Deus foi escrita para mostrar para o homem o pecado do homem. O pecado não é o que a religião diz que é pecado. O pecado não é o que a igreja católica diz ou o que a igreja evangélica diz que é pecado. Pecado é o que Jesus disse que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Observe o mandamento do Senhor, para que naquele grande dia você não seja pego de surpresa. Deus destruiu toda a geração de Noé. Somente 8 pessoas escaparam do dia do dilúvio. A Bíblia também diz que existiam 2 cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra. Cidade de Sodoma e Gomorra era homem com homem, era mulher com mulher, se dobravam diante de imagens, praticando a idolatria. E sabe o que é que Deus fez? Deus mandou fogo e enxofre e matou todo mundo das cidades de Sodoma e de Gomorra. Apenas Ló, com alguns das suas famílias, escaparam. Até a sua mulher olhou para trás. Deus disse: não olhe para trás, não olhe para trás. Ela olhou e foi transformada numa estátua de sal. A Bíblia diz que não se pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Quem é filho de Deus, pratica as obras de Deus. Quem é filho do diabo, pratica as obras do diabo. É o prazer de Deus que o homem vá para o inferno? Não. As pessoas, a maioria das pessoas, só acreditam no que elas veem. É por isso que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Então as pessoas são muito humanizadas, as pessoas são muito materiais, materialistas. Louvado seja Deus. E o diabo tem colocado na mente do jovem, na mente do adulto, na mente do ser humano, que tem que aproveitar a vida, porque depois que morreu acabou. O diabo tem colocado na mente das pessoas que tem que aproveitar a juventude, aproveitar o dinheiro, aproveitar as festas, as baladas, porque depois que morreu acabou. Mas isso é um engano. É um engano do diabo, tem colocado na mente das pessoas. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E a maior coisa que Satanás tem tentado roubar do homem é a fé, é a crença na palavra de Deus. Satanás tem colocado na mente das pessoas que depois que morreu acabou. Mas talvez você não sabe, mas a Bíblia diz que todo mundo que morreu, que já morreu e que irão morrer, no dia final, todo mundo vai ter que ressuscitar. Talvez você nunca escutou isso, ou talvez você já escutou, mas todo ser humano, desde o primeiro homem, Adão e Eva, até o último, vai ter que um dia ressuscitar. A alma vai ter que sair do lugar onde está, entrar dentro desse corpo, para ele se apresentar diante do Senhor, diante do juiz dos juízes, diante do grande trono branco. E a Bíblia diz que serão abertos os livros,
Existem 2 livros que serão abertos no dia do juízo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, o livro da vida. No livro da vida está escrito o nome daqueles que hão de ser salvos. Aí a Bíblia diz assim: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Olha o que a Bíblia diz. Isso é muito importante, isso é muito forte. E todo aquele, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é branco, se é mulato, se é preto, se é negro, se tem estudo, se não tem estudo, se é mendigo, se é milionário, todo mundo vai ter que se dobrar diante de Jesus no dia do juízo. É o que a Bíblia diz. No trono não vai estar, quem vai estar sentado no trono não é Maria, não é o pastor, não é o padre, não é o político, não é o prefeito da cidade. Quem vai estar sentado no grande trono branco no dia do juízo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E há de julgar a todos segundo essa palavra, segundo a palavra de Deus. Então por que você fica seguindo religião? Por que você fica seguindo homem? Por que você fica seguindo tradição? Se quem está em jogo é a tua alma. Existe a eternidade para a gente enfrentar. Existe a eternidade que todo mundo vai ter que chegar lá. Aleluia. Se hoje Deus pedir a sua alma, se hoje Deus pedir a sua vida, como que você vai se apresentar diante de Deus sem obedecer a palavra de Deus, sem conhecer os mandamentos de Deus, sem ter nascido de Deus? Porque você é evangélico, isso não garante salvação para você. Ser evangélico não salva ninguém, ser católico não salva ninguém. Deus não tem religião. O que Jesus veio trazer para o homem foi: arrependei-vos e creiam no evangelho. Você não precisa de uma religião, você não precisa de uma imagem, você não precisa de um sacerdote. Você precisa nascer de novo. Jesus, quando disse isso para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, você tem que nascer de novo, se você quiser entrar no reino de Deus. Nicodemos era um doutor da lei, tinha estudo, era entendido das coisas materiais humanas, mas não entendia as coisas de Deus. E ele disse: como assim eu nascer de novo? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido de Deus é aqueles que receberam o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é nascido de Deus. Mas aqueles que apenas nasceu da sua mãe, do seu pai, e não aprenderam da palavra de Deus, aprenderam da religião, aprenderam da igreja evangélica, aprenderam da igreja católica, aprenderam do espiritismo, mas nunca aprendeu de Deus. Porque sempre foi ensinado por homens, sempre foi ensinado por pastores, ou padres, ou bispos, ou sei lá o quê. Mas nunca teve a sinceridade de dizer: Senhor, eu quero receber de verdade a minha salvação. Eu quero, Senhor, ser salvo por Ti. Leia a Bíblia e peça para que o Espírito Santo revele para você a verdade. Eu posso passar o ano inteiro pregando aqui, mas se você não acreditar na palavra de Deus, vai ser em vão. Você precisa dar ouvido e deixar que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Quantas pessoas têm ido para o inferno, têm perdido a sua salvação, ou têm deixado de receber a salvação por causa de tradição? Não, minha mãe era, o meu avô era, o meu bisavô era, e eu vou ter que morrer na religião dos meus pais. Se continuar assim, vai morrer mesmo. E vai morrer 2 vezes. Morrer carnalmente e morrer espiritualmente. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o homem mau os seus caminhos e se convertam ao Senhor. Se converter, se arrepender, é mudar de direção, é mudar de caminho.
Você acha que eu vim aqui convidar você para ser evangélico? Você acha que eu vim convidar você aqui para participar de uma religião? Não. A Bíblia diz assim: analise o homem a si mesmo. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a sua boca se confessa. O tempo está acabando. O tempo está acabando. E Deus, brevemente, dará ordem aos seus anjos para que Jesus volte a buscar a sua igreja, o seu povo. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas é necessário você entender o que é que a Bíblia diz, o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que só existe um intermediador. Olha o que é que a Bíblia diz: só existe um intermediador entre Deus e os homens. O pastor não é seu intermediador entre Deus e os homens. O padre não é seu intermediador entre Deus e os homens. A Maria não é sua intermediadora entre Deus e os homens, nem é sua intercessora. Só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a Bíblia também diz que depois da morte segue-se ao juízo. Então não existe missa do sétimo dia, não existe fogo de purgatório. Hoje, com a morte de Jesus e ressurreição de Jesus, o homem tem a oportunidade de aceitar esse Jesus no seu coração, de aceitar o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e está vivo. Porque Deus é Espírito. Mas o diabo mandou o ser humano fazer uma imagem para que você se dobrasse diante dela e adorasse a ela. Você sabia que adorar a imagem de gesso, ou de Jesus, ou de Frei Damião, ou de Padre Cícero, ou do próprio Cristo é pecado? A Bíblia diz que é maldição, é abominação, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Igreja católica, igreja evangélica não é a casa de Deus. A casa de Deus tem que ser o nosso corpo, a nossa vida, em obediência à palavra de Deus. Porque não é brincadeira, Jesus não morreu na cruz para servir de novela da Record. Jesus não morreu para servir de filme, nem de teatro no dia da Semana Santa. A semana é santa. Você está sendo santo? Você está sendo separado do pecado? Jesus disse, a palavra de Deus diz: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz: aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero concluir essa palavra nessa tarde dizendo para você: esquece o que você aprendeu em religião. A Bíblia diz que toda religião é meio de ganhar dinheiro, seja católica, seja evangélica. Deus não tem religião. A mulher samaritana chegou para Jesus no poço de Jacó. Jesus estava cansado, com sede. Os discípulos haviam ido comprar comida. Jesus parou na beira do poço e esperou alguém chegar para ele pedir água. Deus marcou essa tarde para falar com você. Talvez você não esteja nem ouvindo, mas um dia você vai lembrar desse dia aqui que eu estou pregando. Um dia você vai lembrar dessa mensagem. Louvado seja Deus. Chegou uma mulher no poço. Jesus chegou para ela e disse: mulher, me dá de beber. A mulher disse: como pode, tu sendo um judeu, falar comigo que sou uma samaritana? Os judeus não falavam com samaritanos. Havia uma briga religiosa, igual acontece nos dias de hoje. Você está achando que eu vim aqui porque eu sou evangélico? Eu não sou evangélico. Você acha que eu vim aqui porque eu sou católico? Não sou católico, não tenho religião. Eu procuro ser servo do Senhor para obedecendo a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Então havia uma briga naquela época, igual hoje. Ali tem uma católica,
ali tem uma assembleia, ali tem uma outra, ali tem uma outra, e cada um com o seu grupinho. Cada um falando que agrada os ouvidos das suas turmas por causa de dinheiro. Você acha que Deus quer o seu dinheiro? Seu dinheiro é lixo para Deus. Deus quer o seu corpo e a sua alma, porque a Bíblia diz que o homem é templo do Espírito Santo. O seu corpo não pertence a você, a sua alma não é sua, tudo pertence a Deus. Mas o homem tem perdido a comunhão com Deus e tem sujado a sua alma, tem sujado o seu corpo com as concupiscências da carne. E a mulher botou logo a divisão, botou logo a separação, porque religião é isso, religião é facção, religião é divisão. Mas a igreja de Jesus é uma só, e são pessoas. Qualquer pessoa que obedece a palavra de Deus é igreja, faz parte do corpo de Cristo. E a mulher disse: você é judeu? Você está falando comigo que sou uma samaritana? Jesus disse: mulher, me dá um pouco de água para beber. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor tem coisas grandes na sua vida. O Senhor tem salvação para te dar. O Senhor quer curar você dessa depressão. Você que está com depressão, você que está com essa enfermidade, com essa doença, o Senhor, Ele vai te curar hoje, se você crer. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Você acha que eu vim aqui brincar de falar de Bíblia? Não. Eu vim aqui anunciar a mensagem que Deus me mandou para anunciar. Louvado seja Deus. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Amém. Vai receber o galardão em nome de Jesus. O senhor quer almoçar? Não, minha irmã, Deus abençoe, já lanchei ali. Aqui é ruim de arrumar almoço, né? É. Mas eu consegui um lanche lá na próxima cidade que eu voltei. Já lanchei. Deus abençoe, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Jesus disse para aquela mulher: me dá um pouco de água para beber. Aquela mulher disse para Jesus: o poço é fundo, Jesus. Tu não tem como tirar água. É eu que tenho uma vasilha para tirar água. Porque Jesus havia dito para ela assim: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, é tu que me pediria água, e eu te daria água que jorra para a vida eterna. E aquela mulher não entendeu o que Jesus queria dizer, porque as pessoas no dia de hoje continuam assim também, somente entendendo as coisas materiais, mas as coisas espirituais elas não compreendem. As pessoas acham que precisa ter uma religião, as pessoas acham que precisa frequentar uma religião. O que você precisa é de arrependimento, é estar ligado em Cristo através da verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse: mulher, se você soubesse quem é que fala com você, é você que me pedia água, e não eu que te pedia água. Aleluia. Jesus disse para aquela mulher: vai e chama teu marido. Chama teu marido. E aquela mulher disse para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus disse: você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e agora o que você tem não é seu. Aquela mulher disse: ah, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta, Jesus, Senhor, porque tu revelaste algo sem saber. E as pessoas nos dias de hoje são assim, estão feito ovelhas que não têm pastor, vive correndo atrás de profecias, atrás de religiões, acham que podem enganar a Deus, acham que pode comprar a Deus com sacrifícios, com presentes, com dinheiro. Deus conhece todas as coisas e sabe os verdadeiros adoradores.
aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus disse: você disseste bem, disseste a verdade, pois já tiveste 5 maridos e agora o que você tem é seu. Aquela mulher disse: eu vejo que tu és profeta. Achou que Jesus era um profeta. Quem você acha que Jesus é? Quem Jesus está sendo para você hoje? Jesus de fato é o teu Deus? Jesus de fato é o teu Salvador mesmo? Jesus de fato é teu Senhor? Ou tem outro Senhor na sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o único Deus na sua vida? A Bíblia diz que existem muitos senhores. Existem muitas senhoras por aí. A senhora de Fátima, a senhora de Lourdes, a senhora da Aparecida. É muitos senhores também por aí. Mas Jesus é um só. Deus é um só. Jesus disse para aquela mulher: mulher, mulher, aleluia. A mulher fez uma pergunta para Jesus dizendo: eu vejo que tu és profeta, e eu venho fazer uma pergunta para você, Jesus. Onde é que se deve adorar a Deus? Onde é que se deve adorar a Deus? É muito parecido com os dias de hoje. As pessoas até têm fé, as pessoas até acreditam, mas está sendo uma fé vã. Não é uma fé verdadeira em Jesus. Estão tendo fé em Maria, em Antônio, em João, em pastor, em padre, em crucifixo, em rosário, em terço, em reza, em não sei o que, em não sei o que. E estão desprezando a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Ah, todo caminho leva a Deus. Conversa do diabo. Nenhuma religião leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus, através da mensagem do Evangelho. Ou o homem se converte de verdade, ou ninguém vê a Deus. Está pensando que é brincadeira? Está pensando que no céu entra de qualquer jeito? Não entra. Não entra, ninguém consegue enganar a Deus. A mulher disse: Jesus, eu vejo que tu és profeta e eu tenho uma pergunta para fazer para o Senhor. Onde é que eu devo adorar a Deus? Onde é que se deve adorar a Deus? É no templo ou é no monte? É no templo em Jerusalém ou é no monte Gerizim? Havia uma briga religiosa naquela época, já naquela época. Hoje não mudou nada. Nenhuma religião está certa, todas estão erradas. Deus não tem religião nenhuma. Foi por isso que mataram ele, por causa de dinheiro, por causa de política, por causa da verdade das Escrituras. Porque a verdade da palavra de Deus não dá dinheiro para ninguém. Você está achando que falar a verdade dá dinheiro? A gente recebe é tiro, a gente recebe é empurrão. O Evangelho não foi escrito para agradar ninguém. O Evangelho foi escrito para salvar a sua alma do inferno, para salvar da condenação eterna. E a mulher perguntou: onde é que tinha que adorar a Deus? Se era dentro de um templo ou se era no monte, onde que era? Sabe o que é que Jesus disse? Mulher, a hora chegou, mulher, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é adorar a Maria, não é adorar Frei Damião, não é adorar Padre Cícero, não é adorar a Aparecida. Você pode adorar até o diabo se você quiser, você tem o seu direito, mas no céu só entra quem adora Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse: mulher, chegou a hora e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Em espírito. Deus é espírito, Deus não é uma imagem. E a Bíblia diz que Deus odeia imagens. Nem para lembrança, nem para recordação, nem para nada. Se Deus disse que não, é não.
Mas a graça de Deus ainda está aqui, no mundo, através dos seus servos, que andam pregando a palavra de Deus, que andam informando a palavra de Deus. Você não é obrigado a ser evangélico para receber a salvação. Você não precisa ter uma religião. Você precisa se converter e obedecer Jesus através da Bíblia, e deixa o Espírito Santo guiar você. Você sabia que cruz representa maldição? A religião não ensina isso para você, né? Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi pendurado numa cruz, tornou-se maldito por nós. A cruz matou Jesus. Por que você quer uma cruz? Aquilo que matou Jesus, aquilo que representa morte, maldição. A cruz era a cadeira elétrica dos romanos. E os judeus e os romanos, por causa de política, por causa de religião, por causa de poder, não aceitaram a pregação de Jesus. Disseram: Jesus vai acabar com o dinheiro da nossa igreja, Jesus vai acabar com o nosso sacrifício, Jesus vai acabar com a nossa tradição. Vamos matá-lo. Pendura ele na cruz, junto com os bandidos. E assim fizeram. Aleluia. Mas a morte não venceu Jesus. Jesus ressuscitou. O único que subiu ao céu foi Jesus, ressuscitado no seu próprio corpo ao terceiro dia. Maria está debaixo da terra, não ressuscitou, não subiu ao céu e não está no céu. Ninguém que já morreu, desde o primeiro homem até o último agora, está no céu. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Todos que morrem, seu corpo vai para debaixo do chão, aguardar o dia que vai ressuscitar. E a alma ou vai para o lugar de tormento, esperar o dia da ressurreição, ou vai para o paraíso. Essa palavra aqui não dá dinheiro. Por que a maioria dos pastores não prega isso que eu estou pregando aqui? Porque eles dependem de dinheiro para pagar suas contas, seus luxos. Mas o meu compromisso é que você salve a sua alma através de Cristo, que você descubra a verdade. Não há meio da gente receber salvação sem ser pelo Evangelho. O remédio às vezes dói, o tratamento às vezes dói, mas é necessário. Jesus contou uma parábola de um rico e de um pobre. Olha que história interessante Jesus contou. A Bíblia diz que existia um rico que vivia numa casa boa, tinha um carro bom, tinha um luxo, tinha conforto, e que existia também um mendigo, um pobre, por nome de Lázaro. O mendigo vivia na porta do rico, desejando comer alguma coisa que caísse da mesa do rico para poder comer. E nem isso aquele pobre tinha. Mas um dia a morte veio. Todo mundo vai enfrentar a morte. A diferença é o que vai estar no outro lado. Quem é que vai estar esperando você para enfrentar a eternidade, para estar na eternidade? Deus ou o diabo? É os anjos de Deus que vêm buscar você no dia da sua morte, ou vai ser os demônios? Tudo vai depender de quem você crê e quem você serve. Se você serve ao único Deus, é os anjos que vêm te buscar. Mas se você adora ídolos, quem vem te buscar é o diabo. Cuidado. A Bíblia diz que o rico, quando morreu, ele acordou no inferno. Olha, que coisa terrível. Quando o rico morreu, ele fecha os olhos e ele acorda no Hades, no tormento. E ele começa agora a gritar por misericórdia e por perdão. Por perdão. E ele diz: ah, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que eu estou aqui nesse tormento. Tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia ao próprio Pai Abraão.
ele, quando olha, ele no tormento, no inferno, quando ele olha para o outro lado, ele viu o mendigo Lázaro no paraíso. E ele disse: faz, anjo, faz, pai Abraão, com que Lázaro molhe com a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua. O inferno é lugar de tormento. Você precisa morrer com seus pecados perdoados por Jesus. Maria não perdoa o pecado de ninguém. Jesus não obedece a ordem de criatura. Ele é o Criador e o Salvador. Aleluia. Aleluia. Enquanto é tempo, busca o Senhor. Busca o Senhor. Aquele mendigo, aquele pobre, ele recebeu salvação porque ele creu, porque ele se arrependeu, porque ele tinha Jesus. Que hoje você possa receber a salvação de graça, crendo no Senhor, se arrependendo dos teus pecados e deixando de adorar essas imagens de escultura e crendo somente no Senhor como eterno Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E muito dinheiro. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Os olhos de Deus está jogado na lama.